Saudações, queridos e queridas ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma resenha do canal Mais Três, o podcast de fãs do futebol para fãs do futebol. Hoje o assunto não poderia ser outro. A Copa de Mundo do Clubes da FIFA chega ao mata-mata com todas as equipes brasileiras classificadas. Faremos um balanço geral ali de como foi a fase de grupos, surpresas, decepções, além de projetar o que esperamos para os confrontos das oitavas. Vamos discutir também sobre a tal falta de motivação dos europeus na competição. Faz sentido eles reclamarem? Hoje é uma quinta-feira, dia 26 de junho. Meu nome é Marcelo Lobo e estou acompanhado dos meus amigos. Começando sempre por ele, Eric Jantini. Boa noite, Eric. Boa noite, meu querido. Salve, salve, telespectador aqui do canal Mais 3. Gostaria aqui de agradecer a presença dos meus outros dois amigos, Marcelo e Álvaro. E gostaria de deixar uma manchete, Marcelão. Brasil, volta a ser o país do futebol, meu amigo? É isso. Vamos aí destrinchar os principais assuntos que aconteceu na última semana, meu amigo. Gostei. E por fim, mas não menos importante, Álvaro Salles. Boa noite, Álvaro. Boa noite, minha gente. Depois de uma temporada aí no DM, volto aqui, né, para participar do programa. Vamos lá, vamos para os assuntos. Acho que esse Mundial está motivando muita gente, inclusive a mim. Vamos lá discutir um pouquinho desses jogos e desses confrontos aí maravilhosos que vamos ver pela frente. Isso, desde já agradeço muito pela sua audiência. Se gostar do conteúdo, deixe o like, siga e se inscreva no canal. Bora de resenha. Boa. Começando então, vamos grupo a grupo, né? Acho que vai ficar bem organizado dessa forma. Começando então pelo grupo A. Grupo que teve o Palmeiras em primeiro lugar, com 5 pontos, e o Inter Miami em segundo, com 5. Detalhe aqui para o Porto, né? Que todo mundo imaginava que poderia brigar pela primeira colocação com o Palmeiras, ficou de fora o Porto, né, Eric? Meu amigo, vou te falar que a batata nesse Mundial assou pra muita gente, viu? A gente desenhou aqui um pouco no começo a disparidade que seria, né, o futebol europeu em relação aos demais, mas a gente já tinha tido algumas surpresas na semana passada, né? Palmeiras fazendo um confronto superior, né, frente ali ao Porto e os nossos queridos amigos aqui de Pernambuco em pé. Teve até protesto ali no desembarque da equipe do Porto na volta para casa. Cara, eu considero o Porto aqui como uma decepção, tá? Não vem de anos bons ali dentro de casa, né? A gente até conversou um pouco sobre isso, que o protagonismo tem ficado ali mais com o time do Sporting, né? Com o próprio Benfica, que acabou se classificando ali meio que na bacia das almas, né? Mas desempenho muito, muito abaixo aqui do Porto. E mérito aqui também, né? Não pode deixar de ser dito para o time do Messi, que apesar de ser uma loucura total aquele time ali, né? Zero padrão de tática, também se classificou ali junto com o Palmeiras, que poderia ter se classificado, ao meu ver, sem tanta pressão, né? Mas como havia uma expectativa de que seria uma classificação certa, acabou sofrendo um pouco ali no finalzinho, tomando uns sustos, né? Mas tudo se cumpriu ali mais ou menos como a gente imaginava, né? E o Palmeiras conseguiu se classificar aqui para as oitavas de final, meu amigo. Muito. O Palmeiras realmente teve apuros ali contra o time do Messi, né? A gente teve confrontos diferentes aí nas oitavas. Gostou do desempenho do Palmeiras, Álvaro? Eu acho que esse grupo, né, ele teve um desempenho até um pouco abaixo do nível dos outros jogos, né? Tem o Porto aí muito enfraquecido, né? Até no Twitter principalmente, né? O pior Porto de todos os tempos, né? Ou dos últimos anos. Assim como você vê bastante também um comentário sobre o Benfica, né? E por aí vai. E o Inter de Miami, né? Que é um time muito interessante, né? Que você tem dois jogadores incríveis ali na frente, mas que, assim, né? Como o Eric comentou, né? Um time mais aberto, digamos assim, né? E o Palmeiras acabou tendo alguns bons momentos, mas outros também um pouco abaixo, né? Acho que acabou se complicando num grupo que poderia ter sido mais simples, apesar, claro, né? Lá no começo da competição a gente não ter essa perspectiva de que o Porto pudesse ser tão frágil, né? Teve uma temporada ruim, muitas reclamações, aparentemente foi uma reformulação muito grande ali no elenco, inclusive, né, com a saída do PP, que vem sendo especulada, talvez, né? Porque não cabia no time brasileiro, que tem vaga em alguns clubes aí da primeira divisão.
Mas acho que o Palmeiras conseguiu, né, cumprir a meta, passou ali em primeiro lugar. E agora temos o confronto brasileiro aí, né? Que a gente vai comentar um pouquinho do Botafogo. Mas que garante, né, um time brasileiro já nas quartas. E que, quem sabe, né, batendo uma semifinal e até um avanço mais interessante aí. Então, acho que o Palmeiras cumpriu seu papel. Acho que poderia ter sido melhor, dadas as circunstâncias do grupo. De acordo com vocês. O último jogo, principalmente, né? Eu acho que o Palmeiras fez um bom papel nos dois primeiros jogos, né? Venceu o Al-Ahly, era um jogo tenso mesmo. O Porto fez uma boa partida, mas faltou o gol. Mas o Inter de Miami, o Inter de Miami é engraçado que os caras jogam leve, né? Parece que estão jogando uma pelada de fim de ano ali, amigos do Messi. É ele pro Soares, bem divertido. Mas o Palmeiras decepcionou um pouco nesse último jogo. É bem que estava ali com uma condição bem favorável, né? Tem a questão do desgaste, de se poupar um pouco, mas achei que mais o último jogo ali, né? E bom ponto esse, teremos confronto brasileiro, já passando para o próximo grupo. Um pequeno disclaimer que o Al-Ahly me decepcionou um pouco também. Eu imaginei que o Al-Ahly poderia brigar por essa segunda vaga e acabou sendo o pior grupo ali ao lado do Porto, né? É isso. Agora passando para o grupo B, grupo que teve surpresa, né? O Botafogo desbancou o Atlético de Madrid, passou em segundo no grupo, grupo que foi liderado pelo PSG e o Seattle Sounders amargou a última colocação. É, meu amigo, acho que aqui é o grupo que mais nos causou alegria, né? Digamos assim, como falando como um brasileiro, né? Aquela partida monumental, diga-se de passagem, do Botafogo contra o PSG, né? Não teve como não vibrar ali com a partida, né? Foi um jogaço, o Botafogo, que eu não vou mentir pra vocês, meus amigos, era o clube brasileiro ali que eu mais desconfiava, né? O Flusão eu já imaginei que chegaria sendo mais humilde, assim, né, tudo mais. Mas o Botafogo, o Marcelo até comentou, acho que 2 episódios atrás, que havia um clima meio estranho ali ao redor do Botafogo lá, né? Mas Ziquei, ziquei. zicou, meu amigo. Eu não estava com tanta expectativa e eu acho que o Botafogo teve, junto ao Flamengo, né? O melhor desempenho ali dos sul-americanos, né? Para poder expandir um pouco mais aqui, para falar do nosso pedaço de continente. O Botafogo fez uma partida é, nota 6, 7 ali, né? Mas fez o suficiente para passar do Seattle. E depois fez uma partida monumental contra o PSG. É, também se defendendo bastante ali do meio para o final do jogo. Mas vinha fazendo uma partida muito boa contra o próprio Atlético de Madrid, né? E despachou os espanhóis aqui para casa mesmo com uma partida um pouco mais acalorada, né? Meio nossa senhora, tudo ou nada, aquela pressão danada, mas o Botafogo foi muito bem, quase sonhou com a primeira colocação, né, meu amigo Álvaro? Mas, cara, acho que tá muito no lucro aqui o Botafogo, tá? Ainda mais pelo que se esperava é, anteriormente, olhando para esse grupo, tá? Perfeito. Destaque para o Igor Jesus, né? Que eu achei que foi talvez o melhor jogador dos times sul-americanos, sem dúvidas, desse Mundial, né? Inclusive, eu acho que ele já cavou uma vaga na seleção brasileira, convocação. Vive grande momento o Igor Jesus ali. E aí, Álvaro, esse foi um dos grupos que mais despertou a tal questão que a gente vai entrar mais a fundo, né? Mas da motivação dos europeus. Achou que o PSG e o Atlético de Madrid fizeram um corpo mole contra o Botafogo? E corpo mole talvez seja uma expressão forte demais, né? Mas talvez tenha faltado uma motivação especial, né? Considerando que é um jogo de Copa, um jogo decisivo, né? Talvez se tivesse a mesma mentalidade de uma Champions League, acho que a postura em campo dos dois times seria outra, né? Mas até retificando um pouco aí sobre o Igor Jesus, acho incrível a disparidade de qualidade entre ele e o Sorloth, né? Atacante ali do Atlético de Madrid. É uma coisa absurda, sabe? É interessante como o europeu, né? Por ser europeu, já tem um passe livre ali para poder ser jogador de futebol e ganhar altos salários na Europa, né? Tudo bem, o Sorloth fez boa temporada lá no Vila Real que ele veio e fez gols também na temporada espanhola ali com o Atlético de Madrid, mas é incrível a incapacidade técnica que ele tem, né, se comparado ao Igor Jesus. E assim, um decepcionante o time do Atlético, né? Construção bem pobre de jogadas, apenas chuveirinho na área.
Acho que tem a ver um pouco também com o jeito que foi treinado ali para a disputa desse campeonato, né? Fim de temporada e tudo mais. Mas enfim, uma decepção muito grande. Acho que uma das maiores, talvez, o Atlético de Madrid, né? Classificando ali como um grande espanhol, né? Que a gente esperava que fosse ser um Barcelona da vida, né? Em outras oportunidades. Mas parabéns ao Botafogo, né? Acho que todo mundo esperava que fosse ter duas derrotas bem impactantes, mas conseguiu uma vitória. Uma derrota rendida ali no custo, né? Mas que não impactou nada na classificação do Botafogo. Até facilitou um pouco ao pegar o Palmeiras, né? No chaveamento. Não que seja um confronto fácil, né? Claro que não, mas enfrentar o brasileiro mantém as esperanças mais vivas do que nunca. Mas é isso. Perfeito. Já fica o gancho e eu vou seguir com você então, né? Com esse chaveamento, né, a gente tem o Botafogo contra o Palmeiras no sábado e o PSG pega o Inter de Miami, né? A gente ia tirar esse PSG e Inter de Miami da frente. O PSG acredito que estará na próxima fase, né? Mas se quiser comentar algo sobre, fiquem à vontade. E esse Botafogo e Palmeiras promete, né, Álvaro? Ainda mais que tem essa rivalidade que foi construída nos últimos anos, né? Entre as duas equipes brasileiras. Não, sem dúvidas, né? Acho que um jogo que promete muito, acho que vai ser muito aguerrido. Eu acho muito engraçado o jogador Gregory, né? Que foi expulso na final da Libertadores. É um cara que dá muita coisa em campo, né? Ele se dedica demais. Eu vi que ele fez umas faltas ali no Atlético de Madrid também, quase que comprometeu um pouco. Vamos ver como é que vai ser a postura aí, né? O pessoal entrando com sangue nos olhos de verdade para esse confronto, né? Eu acho que ele tá bem aberto. Se eu fosse apostar, acho que eu apostaria no Palmeiras, tá? Mas por consistência de trabalho mais antigo. Mas eu acho que é muito aberto, não dá pra cravar, não. Ainda mais com a ótima fase aí do Igor Jesus, né? E o Palmeiras ali, tendo o Flaco Lopes roubando a vaga do Vitor Roque, né? Que era o Vitor Roque fazendo um retorno ao futebol brasileiro surpreendente pro lado negativo, né? Mas enfim, e eu acho que o jogo do Inter de Miami é interessante pela lei do ex, né? Messi enfrentando seu ex-clube, um clube que ele meio que utilizou ali para aprimorar a forma física para conseguir a Copa do Mundo, né? E agora tá lá curtindo a vida em Miami. E vamos ver, eu acho que o jogo vai ser muito interessante, mas acho que o Paris Saint-Germain vai vencer com facilidade, sinceramente. Mas é interessante ver o Messi aí jogando contra alguns de seus ex-companheiros. Vai ser divertido, vai ser divertido. E você, concorda com o Álvaro? Eu coloco o Botafogo, tá? Eu posso discorrer melhor depois, né? Mas você acha que tem favorito esse confronto, Eric? Então, eu gostaria de pontuar duas coisas aqui, Marcelão. Eu acho que, como o Álvaro falou ali sobre a postura dos europeus, mais especificamente o Atlético de Madrid ter vindo abaixo, né? Cara, acho que foi um pouco de ingenuidade também, assim, imaginar que chegaria, ganharia como fosse e a competição de verdade começaria a partir do mata-mata, né? E aí o Atlético já tomou aquela cacetada logo no começo para ficar esperto, né, do PSG. Falou, vixe, então a galera tá jogando a vera aqui. Mas aí ele já estava 3 pontos atrás, né? Depois ainda deu uma suada ali para ganhar do Seattle e acabou definhando aqui, ficando apenas na fase de grupo. Sobre o Botafogo e Palmeiras, cara, acho que um confronto muito legal, né? Acho que pouca gente imaginava que isso ia acontecer aqui no Super Mundial. Uma rivalidade que vem crescendo e aí até um ponto. O Álvaro colocou aqui o Gregory, né? Gregory que acabou tendo que matar um dos contra-ataques ali do Atlético de Madrid para manter a classificação em mãos e tomou amarelo. E tá fora do jogo, tá suspenso do jogo contra o Palmeiras. Parece até meio cenário aí de seleção brasileira quando perde Casemiro, né? Mas eu ainda assim, mesmo com o desfalque do Gregory, eu acho que o ambiente está pendendo para o Botafogo. O Palmeiras me parece estar um pouco mais tropeçando nas próprias pernas, né? E talvez o momento do Botafogo seja muito mais de superação, né? Em vez de preocupação como foi o do Palmeiras. E, cara, pra finalizar aqui, o Vitor Roque, sei lá, né, cara, ele no Atlético Paranaense jogava tão bem, mas eu não consigo ver ele desempenhando o que ele tem de melhor, que é atacar o espaço, que é surgir por trás das costas dos zagueiros, como aquele cara fixo. Porque o cara fixo ele vira referência para o zagueiro, né? Para todo mundo aqui que jogou bola, né? O telespectador aí, mas bom de pelota, sabe que, mano, pro zagueiro ficar ali segurando o atacante e ter ele como referência. E aí, como ele não se mexe, né, cara? Aí quando a bola vem, acaba queimando no pé dele. Mas o
Vitor Roque tem ido muito mal e o Flaco tem cumprido melhor essa função ali no Palmeiras, né? Mas eu ainda assim coloco o Fogástico como candidato aqui às quartas de final, meu amigo. Eu concordo, eu concordo. Eu acho que o momento de confiança do Botafogo é melhor que do Palmeiras, né? O Palmeiras está com essas questões. O Veiga é um cara que não vem bem, né? Tanto que todo jogo ele vem sendo substituído, né? Sempre sai. O Vitor Roque, vocês já pontuaram, né? Virou reserva. E se eu não me engano, o Vitor Roque está virando a segunda opção do banco ainda, né? Porque agora tem o retorno do Paulinho, né? Então, o último jogo o Flaco foi titular. O Paulinho entra, não está na forma física ideal, né? Senão imagino que seria titular. E o Vitor Roque tá, não sei o que vai ser, foi caro, né? Foi caro o Vitor Roque. E aí, para destacar também, né? Palmeiras e Botafogo. Quem vencer esse jogo pega Benfica ou Chelsea, ainda vamos entrar melhor nesses grupos, né? Mas com grandes chances de chegar a bater até uma semifinal, né, Álvaro? Dado o que vimos até agora de Benfica e Chelsea. Exatamente, né? O Benfica seguindo a linha portuguesa aí do Porto, que é um pouco abaixo, pouco não, né? Bastante abaixo. O Benfica é um pouco melhor, mas nada de super interessante também, né? Conseguiu uma vitória ali do Bayern de Munique sendo seu goleiro o melhor jogador em campo. O Chelsea, né? A gente viu que pode ser vencido, né? O Flamengo conseguiu uma excelente vitória, mas que tem um melhor time, né? Então acho que também não dá para descartar o Chelsea assim, não, principalmente se os principais jogadores conseguirem desempenhar, como por exemplo o Cole Palmer, né? Acho que vai acabar dando Chelsea ali, mas vai ser um confronto interessante, né? Seja o Botafogo, seja o Palmeiras, com quem quer que seja também, né? Então tem chance sim de um time brasileiro chegar ali à semifinal. Lá para frente pegar o Manchester City, que é o mais provável, já é um pouco enroscado, né? Um pouco enjoado, mas mesmo assim é um excelente desempenho para um clube sul-americano no geral. Isso. Bom, seguindo agora no Benfica, né? O Benfica que também surpreendeu, né? Passando pelo grupo C ali rapidamente, que era um grupo sem brasileiros. O Benfica termina em primeiro, o Bayern de Munique em segundo, né? Porque perde para o próprio Benfica no último jogo. E o Boca Juniors conseguiu o grande feito de empatar com o Auckland City, né, Eric? Meu amigo. Cara, o Boca Juniors, acho que ele foi o cara que tinha tudo nas mãos, assim, e conseguiu perder com um estralar de dedos, né? Estava vencendo o Benfica na primeira partida muito legal que teve na competição, né? Que foi aquela paródia da La Bombonera ali no estádio americano. E, pô, o Benfica tremeu na base, meu amigo. Quando os caras começaram a cantar ali, vamos Boca, eu falei, mano, os caras vão ganhar, velho. E aí foi recuando, recuando, conseguiu ceder o empate de 2-0, né, que saiu na frente do placar. E é como diz o Maestro Júnior, né, meu amigo? Quando você enfia a faca no adversário, você tem que girá-la. Senão, se deixar ele vivo, ele vai te matar. E aí aconteceu isso com o Boca Juniors nos 3 jogos, né? Sai na frente do Benfica, jogando bem, o Benfica não estava nem entendendo onde que estava, que competição que era, só que toma um empate. Joga contra o Bayern, o adversário mais difícil do grupo, sai atrás, consegue um golaço para fazer o empate e no final toma virada e perde mais 2 pontos. Desculpa, mais 1 ponto. E contra o Auckland City é brincadeira, né, cara? Aí já é uma partida meio meme, assim, ainda mais que deu 2 nuvens lá, os caras pararam a partida e os caras já voltaram pro jogo sabendo que estavam eliminados, né? Mas o desempenho aqui do Boca Juniors foi muito mal. E o do Benfica ali meio que ganhando do Bayern me pareceu meio estranho ali, né? Mas eu não esperava essa vitória do Benfica. Imaginaria que se classificaria, né? Mas por outros meios aqui, pelo menos tentando segurar um empate, algo assim. Mas esse grupo, cara, só fez mal a quem estava fora, né? Que foi o Flamengo, e a gente vai falar um pouco mais pra frente aqui. Perfeito. Vamos para frente, não, vamos falar agora, né? Como o Eric bem falou, né? Foi a primeira vitória da história do Benfica contra o Bayern de Munique, uma vitória que não tinha muita gente esperando, e ela colocou o Bayern na rota do Flamengo, né? Que fez seu papel, foi o primeiro do grupo D. E aí, Álvaro, eu abro espaço aqui até para você colocar para fora o lado mais torcedor, né? Mais clubístico.
E o que você achou disso, né? Desse confronto aí que se desenhou, Flamengo e Bayern de Munique, o Flamengo ficando em primeiro em seu grupo. Eu vou até puxar a telinha de abre aspas aqui, meus amigos, pro momento clubismo. Só um minuto. Não vai pegar. Acho que a única coisa boa dessa vitória do Benfica é mostrar que o Bayern pode ser vencido, né? Porque o Flamengo pegou, talvez, para mim, o pior adversário possível no mata-mata. Acho que o Bayern de Munique tem essa cultura aí, que é um trator, né? Sempre mandando goleadas, né? Sempre sendo muito sólido em competições de mata-mata. Você vê na Champions League, o Bayern sempre chega lá. E sempre é eliminado por um time tecnicamente muito bom. Nunca é um time aleatório que elimina o Bayern de Munique. A menos que esteja num momento horrível, assim, mas que dificilmente isso acontece, né? Então, a gente viu, né, mesmo contra o Boca Juniors e agora contra o Benfica, que o Bayern tem suas fragilidades. Mas vai ser um jogo dificílimo, tem que ver qual que é a postura que o Felipe Luiz vai adotar. Eu acho que ele vai entrar com o Rascaeta no banco para fortalecer um time, ele ter um pouco mais de contra-ataque. Eu acho que a maior fragilidade do Bayern é a linha defensiva, né? Tem uns laterais ali, o Boa e o Rafael Guerreiro, e não para mim não são grandes jogadores assim, né? Até a zaga ali com o Upamecano, talvez o Tá, jogadores mais pesados. Acho que talvez seja uma boa aposta aí na velocidade. Mas, pô, fiquei triste, hein? Nossa senhora, pegar o Bayern de Munique foi sacanagem. O Flamengo conseguiu fazer o improvável, que é passar em primeiro. E aí o Bayern me apronta um negócio desse. E agora a gente vai ter que encarar o Harry Kane. Kimmich, e quem mais vier aí, e vai ser cruel. E tô com bastante medo do Olise também, né? Então, vamos ver, esse cara é muito bom jogador. Vai rabiscar um cadinho ali pela ponta direita. Mas fiquei chateado, mas assim, feliz também. Vamos ver um jogo bacana aí no domingo, né? Mas com a tensão lá em cima, e espero que dê tudo certo aí pro nosso Mengão. E esperar que os jogadores metam gol, né? O Flamengo tá em problemas aí de fazer gols às vezes não, quase todo jogo. Esperar que agora não pode perder a oportunidade, porque na torcida aí sempre fala que quanto o Flamengo, o goleiro vira o Neuer, agora é realmente o Neuer ali na frente, né? Então não vai ter mais o que fazer, não, tem que meter gol. Principalmente o Esse goleiro, achei ótimo. o goleiro, acho que é Kleber, não lembro o nome dele agora, o do Bragantino. Ele sempre virou o Neuer contra o O Flamengo e Cleiton, Cleiton, agora né? O Cleiton sempre vira o Neuer contra o Flamengo e agora a gente vai pegar o Neuer de verdade. Cara, Vamos ver. acho que, pra dar um pitaco aqui, Marcelão, Coisa maravilhosa. pra dar um pitaco aqui, eu acho que Manda? o problema desse confronto é muito o nosso imaginário, né? Desse Sim, trator que é o futebol alemão. A gente aqui, brasileiros, sentimos na pele, né? Os caras nos 5 podia ter parado, mas preferiram fazer 7, né? E nos humilhar ainda mais. Mas, cara, o nosso telespectador aqui do canal Mais 3 não sabe, mas eu apostei no Mengão. Álvaro falou que pode ser que seja loucura, mas eu tô confiando que o Flamengo vai fazer uma belíssima partida aqui e vai fazer história, meu amigo. Escrevam o que eu estou dizendo, hein? o chance tem, pô, tô confiante, porque o time do Flamengo tá muito bem armado, acho que tá todo mundo muito engajado. O Jorginho caiu muito bem no meio de campo, era um cara que tava faltando ali, o De La Cruz, né? Infelizmente não dá pra contar com um jogador, por mais que ele tenha uma qualidade muito acima da média. Sim, eu tô animado como torcedor, mas pô, preocupado, né? Porque Bayern de Munique é um time gigantesco e que culturalmente não costuma dar mole, né? E vamos ver. Acho que se o Flamengo ganhar também, sai da frente. Não para mais ninguém, não. Tá? Aí vai pegar o PSG, provavelmente, depois passa a regra no Real Madrid também. Aí quem vier, já era. Vai campeão do mundo aí, sem dúvida. Realmente, se tirar o Bayern e o PSG, acho que não precisa nem Pô, ter pelo amor de Deus, né? semifinal. É, É, o caminho ali ficou traiçoeiro mesmo. O perfeito. Concordo com tudo que vocês falaram, né? Eu estou muito curioso para ver qual vai ser a postura do Flamengo, porque o Bayern é um time que gosta muito da bola, né? Marcação, pressão lá em cima, né? Você vê um time completamente exposto, né? Zagueiros lentos e na linha do meio de campo, né? Dá muito espaço o Bayern de Munique. E o Flamengo é um time que gosta de jogar, né, com a bola também, né? Não é um time muito de transição, como é o caso do Botafogo ou até do Palmeiras. Eu estou curioso para ver se o Felipe Luiz vai armar um time diferente para jogar mais no contra-ataque ou se ele vai brigar pela bola. Vai ser bem interessante, me agradaria, né? Eu, fora, né, não sendo torcedor, me agradaria ver um Flamengo tentando jogar com a bola. E concordo em relação ao Jorginho. Caiu muito bem no meio de campo do Flamengo. Você vê que é um jogador muito acima da média que a gente tem aqui no Campeonato Brasileiro.
na posição. Eu acho que o Flamengo Bom, vai jogar da forma que vem jogando, só que só resta aí saber, né, se vai ter uma tentativa maior de contra-ataque ali com o Henrique aberto, talvez sacar o Arrascaeta. Mas eu não gosto muito da ideia de tirar o Arrascaeta porque ele é um jogador muito decisivo. E, como eu disse, né, o Flamengo faz gol direito e a gente precisa de poder de decisão, né? Eu só vi três jogadores decisivos no Flamengo hoje em dia: Arrascaeta, o Pedro e o Bruno Henrique. E eu não vejo um cenário num momento que os três se jogam juntos muito. E olha, tá, dois. Então vamos ver como é que o Felipe Luiz vai arrumar esse time. Mas vai ser um jogo super interessante, vale a pena todo mundo assistir aí. Que o Flamengo tá bem, eu acho que tá essa lá em cima também. perfeito. E titular Pedro mesmo, né? No ataque. Com certeza. Qual vai ser? Você vai ser a trinca ali. Eu acho que o Pedro, eu acho que dificilmente vai ser o titular. Eu imagino que seja o Plata como o central, Perfeito. Luiz Araújo e o talvez o Bruno Henrique, porque o Michael e o Cebolinha também numa fase terrível, os dois ali, não dá pra confiar muito. E for explorar a velocidade, né? Ou Luiz Araújo, Gerson e o Plata. Mas eu imagino que vai ser o Plata. E mais uma aspas aí pro menino Wallace Young, novo cara que surgiu, tá muito bom de bola, já demonstrou isso nos jogos que entrou. E, pô, conseguiu fazer gol no Chelsea, fez o gol de empate agora contra o Los Angeles. Então tem estrela, eu acho muito importante o jogador conseguir desempenhar em competições assim. Então é algo muito animador mesmo aí pra torcida. E provavelmente vai ser vendido, mas de toda forma, uma grande revelação aí do clube. Perfeito. Aí, Eric, rapidinho então. Chelsea e Benfica, quem passa? Ah, Chelsea, né, meu amigo? E tá. Chelsea, perfeito. Passando agora, então, só para completar, né, de informação, né? O Flamengo ficou em primeiro, o Chelsea em segundo. Depois ali o Esperance ficou na frente do Los Angeles LFC, o Esperance da Tunísia, que fez uma bela festa, diga-se de passagem aqui no Mundial. Passando agora para o grupo E, grupo que teve a Inter de Milão como primeiro colocado e o Monterrey em segundo. Nossos hermanos ficaram de fora, o River Plate amargurou na terceira posição, perdendo a vaga ali com a derrota contra a Inter, Eric. É, meu amigo. Cara, esse pra mim aqui foi o grupo mais legal, tá? Do Super Mundial. A Inter teve que pegar algumas vitórias ali meio que pelo laço, assim, né? Fora a festa ali envolvida entre todos os participantes. Destaque aqui pro o Uriah Heads, né? Por favor, me corrijam se eu falar o nome errado. E a diversificação que tinha ali de cultura de torcida nesse grupo, né? Então foi muito legal, além de ter sido um grupo muito disputado, né? O River Plate eu achei que passaria, mas o empate com o Uriah Reds ali de 0 a 0 custou caro aqui para os hermanos e acabaram ficando de fora. A Inter que com o Felipe Inzaghi tinha um desempenho muito bom, né? Tá tentando se encontrar agora com o Chivo, né? Sua antiga lenda ali, seu antigo jogador. Mas ainda não tá maduro, né? É um começo de trabalho muito recente, acabou de pegar o elenco e, cara, esse grupo foi muito legal. O Monterrey, cara, meio cheio ali de estrela, né? Tudo mais, foi conseguindo umas vitórias ali, uns pontinhos importantes. E o Sérgio Ramos tem muita estrela, cara, não tem jeito, né? O cara onde chega ele parece que ele leva todo mundo ali, mesmo que jogando na zaga. Baita grupo, cara, baita grupo. Pena que o River Plate não se classificou, porque os três aqui pudesse trocar a vaga do Benfica pelo do River Plate, eu trocaria, porque a qualidade de futebol foi muito elevada aqui e o time do River Plate é, dando para o mundo, né, revelando para o mundo mais um destaque ali no meio-campo. Eu não vou usar falar o nome dele, já comprei ele muitas vezes no FIFA para o meu modo carreira, mas o moleque é muito bom. Marcelão é o craque dos nomes aqui, vocês vão saber de quem estamos falando em breve, meus amigos. Eu não sei da onde que eu virei o craque dos nomes, né? Mas eu vou tentar falar. O Franco Mastutuono, né? Mas parece que o nome com ascendência italiana. Eu não sei. Eu acho que o Álvaro manja mais disso que eu. Pode falar aqui de onde que vem o rapaz. Mas um grande talento, né? Um ponta direita ali, canhotinho.
Gostei bastante. Eu já tinha visto, quando eu estava vendo coisas da Libertadores, né? Eu já tinha visto que esse menino vinha como destaque da Libertadores, né? Que era um dos principais jogadores do River, com 17 anos. E gostei de ver que nesse Mundial, né? Até porque teve a venda antes do Mundial, né? Mesma coisa o Vitor Jesus, né? Ele ficou em destaque, né? Para o mundo todo e para o público geral aqui no Brasil, né? Vai para o Real Madrid que tem bastante gente ali, né, nas duas pontas, no ataque, do meio para frente, o que não falta é atacante de qualidade lá no Real Madrid, né? Mas ó, boa sorte aí pro jovem argentino. E aí agora passando para o próximo. Quer comentar alguma coisa sobre esse grupo, Álvaro? Eu acho que a Inter vem fragilizada também, né? Não só pela mudança, mas mudança de treinador no caso, mas pelas lesões. A Inter até já anunciou, né, um retorno aí para casa, né? Deu férias aí pro Çalhanoğlu, o Pavard, o Zielinski, parte do elenco, parece que o Dumfries também está lesionado. Então, o confronto aí com o Fluminense, a Inter vem um pouco remendada, né? Mas, claro, talvez ali com o retorno do Marcos Thuram, que aí sim é um grande reforço pros caras, né? Que esse cara realmente, esse jogador faz bastante diferença aí na duplinha com o Lautaro, né? Lautaro Martinez. Mas é isso, acho que o pessoal já comentou bastante. E o Mastantuono, com certeza, aí é uma grande promessa, assim como o Etcheverri, né? Ali no Manchester City agora. Pressiona ganhar espaço, né? Bom, você já deixou o gancho, então teremos Inter e Fluminense, né? O Fluminense que passou em segundo no grupo F, e o Borussia Dortmund passou em primeiro lugar. O Fluminense que começou muito bem a competição, né, fazendo uma grande partida contra o Dortmund e depois foi só sofrimento, né? Foi um 4-2, um jogo maluco ali contra os sul-coreanos. E aí um empate que, meus amigos, o tempo não passava. Foi um jogo chato, não teve chance para nenhum dos lados. Quando deu ali mais ou menos metade do segundo tempo, eu olhei para esse jogo e falei, cara, já era, né? Futebol não vai ter mais. Bom, não vai ter mais, então agora é classificar para eu ver mais um jogo desse Mundial. E o tempo demorou, custou passar, mas foi isso, 0-0. O Fluminense segurou o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Fica aqui também a observação de que gostei bastante do Mamelodi, o time ousado, joga com a bola no pé, tocando, trocando de posição, bem divertido o time. Senti falta do Fluminense querer jogar um pouco mais esse jogo. Para mim, o Fluminense entra com um resultado debaixo do braço e fica com ele. A lógica era clara ali, né? Se eu não tomar gol, eu classifico. Então, o importante aqui é não tomar gol. Se der, eu jogo bola. E aí, no fim, foi esse 0-0 ali. E teremos Inter e Fluminense. Aí eu queria a opinião de vocês, agora começando pelo Eric, né? Inter e Fluminense, Eric. Dá para sonhar? Ah, cara, dá pra sonhar. O Álvaro pontuou aqui que a Inter tá bem fragilizada, né? Então, acho que dá pra sonhar. O Flu acabou invertendo os papéis, né? A gente imaginou que começaria mal e poderia se recuperar, né? E acabou começando muito bem. Perdeu um pouco da confiança ali no jogo contra os sul-coreanos, mas acabou vencendo, fez a lição de casa, né? Digamos assim. E aí entrou ali com um resultado debaixo do braço e acabou sentando no resultado, né, cara? E isso é muito perigoso no futebol. Ainda mais quando você joga com uma equipe corajosa, né? Como é o Mamelodi. Empurrado ali pela sua torcida também super alegre. Mas, cara, era o grupo mais equilibrado, assim, quando a competição começou, né? O próprio Borussia também teve dificuldades de ganhar do próprio Mamelodi, saiu perdendo, mas ganhou dois presentaços ali da defesa adversária. O grupo mais equilibrado aqui em desempenho que a gente teve nesse Super Mundial e o Flusão, cara. Se jogar a bola no John Arias e o Cano, enfim, desencantar, acho que o Flu pode acabar aprontando, cara. É muito difícil, apesar da Inter estar fragilizada, ter todo o trauma de final de temporada aí, né? Perdeu os três campeonatos que estava disputando. É, Mas tem qualidade, né, cara? Não dá pra negar essa parte. Mas o Flusão pode aprontar, cara. E eu ficaria muito contente se aprontasse, porque seria muito bacana. Concordo. Seria bem bacana.
Como o Álvaro pontuou, né? Tem o Marcos Churran, né, que pode voltar para esse confronto. Espero que não volte, porque é um jogador que desequilibra, né? Vai fazer muita diferença. E ali, sobre o Cano, cara, o Cano não tá bem, né? O Cano vem de uma lesão muscular, né? Ficou aí, acho que um mês e meio fora, mais ou menos. E aí eu tenho minhas dúvidas se ele vai ser o titular desse jogo. Talvez seja o Everaldo. Eu penso o Everaldo para cima dos três zagueiros da Inter, onde que vai sair gol nisso, né? Mas por outro lado, a Inter não vem tão bem, né? E eu senti a Inter com dificuldade de fazer gols. O mesmo jogo contra o River Plate, né? A Inter ela só vai fazer o gol depois que o River tem um expulso, né? Se eu não me engano. Vou até confirmar aqui, mas eu acredito que foi depois da expulsão, né? O jogo estava até controlado, a Inter não sofria, mas também não criava, não tentava, não agredia muito o River, né? E eu sinto que pode ser um jogo meio truncado. Não sei se você tem a mesma opinião, Alves. Eu acho que sim, o Fluminense vai se posicionar defensivamente. E essa questão do ataque é meio complicado, né? O Everaldo, principalmente porque a Inter tem um cracaço ali na zaga, que é o Bastoni. Gosto muito desse jogador. Extremamente técnico, rápido, excelente zagueiro, muito bom mesmo. Mas antes de falar um pouco mais sobre esse confronto, né? Pô, eu gostei muito do jogador Lucas Ribeiro do Mamelodi. Cabe muito aí no time Muito brasileiro, tá? bem. Cabe muito aí no Brasileirão. Muito interessante. Eu tava olhando aqui, né? Parece que o Mamelodi faz scout nas ligas menores ali da Europa, né? Pegando jogadores para fazer experiência, né? Como, por exemplo, acho que o Lucas Ribeiro mesmo veio de Portugal, se eu não me engano. E tem outro também, o Arthur, né? E eu gostei bastante do time, tá? Eu acho que uma grata surpresa aí, né? Junto com o Pirates e o Kaizer Chiefs, que são times mais conhecidos ali da África do Sul. Não conhecia tão bem assim o Mamelodi, mas gostei bastante desse time de Pretória. Mas a questão é no confronto, né? Fluminense e Inter vai ser difícil pro Flusão, principalmente questão de criação de jogadas. Acho que a Inter tem uma defesa bem armada, apesar dos pesares. E é isso, se o Thuram voltar, vai ser um Deus nos acuda, porque ele faz uma diferença grande ali com o Lautaro, tá? É. E outro ponto, né? Eu, como clubista aqui do torcedor rubro-negro, eu tendo a diminuir alguns jogadores, principalmente dos rivais diretos, né? Eu acho que o Igor Jesus, eu já citei, tá fazendo um grandíssimo campeonato, é um ótimo jogador, vai pra Inglaterra agora. E fica aí meu elogio também ao John Arias, que realmente é um craque da bola. Sabe-se lá como ainda joga no Campeonato Brasileiro, né? Tendo oportunidades, não dá para entender ainda como isso é possível. Diz que é um jogador que, se alguém for fazer diferença pelo Fluminense, vai ser ele, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, né? Principalmente ele explorando o lado de Marco, que é um jogador que vem com a temporada altos e baixos, principalmente pela questão física, né? Então eu acho que o John Arias tem muito a explorar ali no lado esquerdo, apesar da sobra ser o Bastoni, né? Mas enfim, é um desafio legal aí para o Fluminense. Vamos ver, né? Vamos confiar no Everaldo aí ou no Germancano aí no momento ruim também de sua trajetória. Marcelão, esse confronto que o Álvaro falou entre Di Marco e Arias, cara, vai ser um confronto de touros, né, cara? Vai ser um confronto muito bom de se ver ali. Os dois muito fortes, né? Apesar dos problemas físicos que teve o Di Marco nessa temporada, mas vai ser um confronto legal. E o Everaldo aqui, né, cara, o tímido do chute, vai ter que fazer história ali pra cima da trinca da zaga da Inter, cara. Isso, eu gostei que a torcida abraçou, né, cara? Teve a canção Chuta Everaldo, né, no jogo contra o Ilsan da Coreia do Sul, e no último jogo, quando o Everaldo vai entrar no lugar do Cano, velho, os caras começam a cantar Everaldo, pô, Everaldo. O pessoal sempre canta a musiquinha do Cano, quando ele sai, quando ele entra, e ali não, fizeram questão de cantar Everaldo. A outra vez que eu lembro que aconteceu isso no Fluminense, acho que dadas as devidas proporções, foi com o Ganso. Teve uma época que o Ganso, o Nego já tinha decretado, né, a aposentadoria do Ganso, o Abel Braga tinha chegado no Fluminense, e todo jogo a torcida pediu o Ganso. E assim, era quase uma piada interna entre os tricolores, porque ninguém acreditava mais no Ganso. O Ganso estava completamente desacreditado. O Ganso vinha de anos na reserva do Nenê. Era assim, já ninguém acreditava mais na ave. E aí, cara, do nada, o cara começa a jogar muita bola, vira titular absoluto do time. Não acho que vai acontecer com o Everaldo, mas o clima ali me lembrou, sabe? A torcida abraçar o cara no momento de, digamos, de dificuldade. Mas boa. E detalhe, gostei do confronto. Eu não queria pegar o Monterrey. Estou no Mundial de Clubes da FIFA, né? Quero jogar contra a Inter de Milano, né?
Vamos os caras. Agora passando rapidamente para o grupo G, esse grupo que teve o Manchester City amassando a Juventus e mostrando que veio para a competição, né, Aldo? Sim, sim, como eu comentei na última vez, né? Acho que os favoritos para mim no início da competição eram times que não tiveram uma temporada tão boa assim, como por exemplo o Manchester City, acho que é o principal caso, né? Normalmente o grande tubarão ali da Premier League teve um ano mais abaixo, então acho que eles vão para recuperar, principalmente aí com novos jogadores, né? Jogadores muito interessantes. E o Bayern de Munique, né? Que mais uma vez, infelizmente, entrou no caminho do Flamengo. Mas acho que é isso, o City tá aí bem armado, é um time que, querendo ou não, o Guardiola dá toda a questão dele, né? É sempre um time fortíssimo, tá na linha de confronto aí do Fluminense, né? Se o Fluminense passar da Inter, vai pegar o City, vai reviver o confronto, dominar ali por outros 40 segundos, né? A saída de bola, para virar meme mais uma vez. Mas assim, né? Ganhar de 5 de um time italiano é bastante, né? Por mais que a Juventus também não esteja no seu melhor momento, mas o time italiano no geral também tem defesas boas, né? Então o City mostrou ali uma qualidade e a recuperação, né? Do time que veio para mostrar o que quer, né? Que eu acho que é o título, inclusive. Feito. E a Juventus que surpreendeu até, né? Fez uma boa fase, fez dois bons jogos, né? Contra o Al-Ain e o Ittihad Casablanca. Perdeu, verdade que poupando alguns nomes, vai pegar possivelmente o Real Madrid, né? Lembrando que a gente está gravando às 9h30, o jogo do Real Madrid ainda vai acontecer, né? A gente não sabe ali se o Real Madrid vai ficar em primeiro, vai ficar em segundo. Acredito que em primeiro, né? Possivelmente. E a gente vai ter esse confronto Real Madrid e Juventus, né, Eric? O que você acha desse jogo? Cara, um confronto meio bagunçado, né? Porque o Real no começo de trabalho, a Juventus de temporadas muito abaixo, né? Desde que parou de ganhar ali sequencialmente o campeonato italiano. Vai ser um jogo meio decidido em individualidades, né? Vinícius Júnior de um lado, Bellingham, o possível retorno do Mbappé. Aí do outro você tem o Trincão, que começou a ter um pouco mais de protagonismo, né? O próprio Turco, que tem ali o Ilmar, né? Se eu não me engano, algo assim. Eu disse. Yildiz, É, obrigado, Alvarão. É, mas são dois jovens assim, quase que prospectos ainda, né? Não estão no mesmo nível de protagonismo que tem os jogadores do Real Madrid. Por isso que passando em primeiro e confirmando esse confronto, acho que o Real Madrid, mesmo em construção de jogo ainda que o Xabi Alonso precisa desenvolver e amadurecer, chega na próxima fase, Marcelo. E só complementando sobre o sim. Will, eu acho que um dos principais jogadores da competição também, tá? Pelo menos do que eu vi ali da Juventus. Eu acho que eles acertaram muito de construir o projeto futuro da Juventus em torno dele. Porque ele está se mostrando muito diferenciado realmente. É um jogador interessante e, apesar da idade, muito protagonista já. Não à toa assumiu a camisa 10 ali, né? Que era do Dybala, ainda fazendo sucesso ali na Roma, né? Mas que acho que e com os outros também, né? Eu acho que a Juventus tem tudo para se recuperar, porque é um time com capacidade financeira bem interessante ali na Itália. E eu também gosto bastante do Yildiz. Muito bem pontuado por vocês. Bom, fechamos aqui todos os grupos, né? A gente falou um pouquinho ali de cada um, né? A gente acabou destacando mais os times que passaram para a próxima fase, né? Acabou não falando muito dos outros times, né? E agora vamos trazer uma polêmica, né? Uma questão aí que foi muito debatida nos últimos dias, ainda vem sendo debatida, né? Que é a questão do empenho e da motivação dos europeus nessa competição, né? Aí a gente escuta de tudo, né? Que é europeu fazendo corpo mole, que os caras não estão nem aí para a competição. Aí você vê o contraponto, né? Que é os caras comemorando muito o gol. A Inter, quando fez o gol no Ural Red, o time foi todo lá se abraçar, não sei o quê. Aí você vê coisa lá no Twitter. Ah, não ligam não, pô. Olha aí a comemoração dos caras. Não sei o quê. E aí, eu queria trazer aqui a discussão, né, para a mesa. A gente já adiantou um pouquinho dela, né? O Álvaro citou, né, que corpo mole é forte. E aí, Álvaro, se você quiser discorrer um pouco mais, né, sobre a sua opinião em relação ao assunto, né? Então, eu acho que vai ter sim uma diferença grande de motivação entre fase de grupos e mata-mata.
Acho que a gente vai ver muita coisa mudando aí no sentido de engajamento. Eu não acho, igual eu falei, eu não acho que é corpo mole. Os caras não entram pra perder, não entram de sacanagem, não. É porque são profissionais e tem muito dinheiro envolvido ali, né? Que provavelmente a premiação que os clubes vão dar pra esses caras é maravilhosa, né? Deve ser um salário a mais aí, né? 14º aí pra galera, né? Mas enfim. É, eu acho que a gente viu times muito abaixo, mas que acho que são frágeis no geral, como por exemplo o Porto. Até o Borussia Dortmund, eu achei que um time bem enfraquecido, assim, nem um pouco interessante. E que não acho que deve mudar muita coisa para as próximas fases da competição, mas agora imaginando o Manchester City, o próprio Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, acho que são times que vão entrar com tudo aí e que a motivação não vai faltar, principalmente com um bom desempenho, né, dos seus adversários, sul-americanos aí voando, especificamente dos brasileiros, né, embora também os argentinos tenham jogado muito bem. Mas eu acho que a competição muda um pouco. Mas assim, é importante frisar que calor faz muita diferença. Eu vi que lá em Charlotte estava fazendo 36 graus. Pô, é calor pra caramba em qualquer lugar do mundo, 36 graus, né? Quem joga bola aí, quem faz qualquer coisa debaixo do sol de 36 graus, ele tá sofrendo, né? Imagina jogar em alto nível. E fim de temporada também é um fator importante, né? E a gente vê isso, todos os times brasileiros que vão enfrentar os europeus no final do ano tomam taca com bastante facilidade, inclusive, né? Dependendo do caso. Enfim, mas eu acho que agora vai mudar um pouco, tá? Acho que a dificuldade vai aumentar bastante, a barra vai ficar um pouco mais acima. Vamos ver como é que vai se comportar aí, mas motivação não acho que vai faltar mais não. Se é que já faltou, né? No sentido de sacanagem, que não era o caso. Perfeito, concordo. Eu também acho que o mata-mata vai ser diferente. E aí, Eric, queria a sua opinião, né, sobre isso, né, a questão da motivação dos europeus, e já colocando um ponto a mais, que é a questão do desgaste que o Álvaro até citou, né? Antes, no formato antigo do Mundial, né, os brasileiros chegavam ali com 80 jogos nas costas, mais ou menos. Terminava o Campeonato Brasileiro, já viajava na semana seguinte lá para, acho que o último foi no Emirados Árabes Unidos ou Arábia Saudita, não lembro, para jogar contra os europeus que estavam em meio de temporada, né? Você acha que justifica essa questão do desgaste? E lembrando que a Copa do Mundo, a Eurocopa, também acontece no meio do ano, né? Não é uma novidade para esses caras jogarem competições nessa época que seriam das férias dele, né? O fato de ser contra outros times de outros continentes não faz esse argumento ser levantado e nem sempre eles usam ele? O que você acha? Ah, eu concordo, viu, Marcelão? É até engraçado como a gente pode ter essa percepção de diferentes pontos de vistas, né? Porque quando era o atual intercontinental, né, a disparidade era enorme. Mas, pô, você chega no final do ano com 95 jogos nas costas, é complicado, né? Quando essa balança se inverte, aí você vê como não é uma lacuna tão grande assim. Mas aí você pode falar, pô, mas então é porque os caras estão cansados. E aí vira um paradoxo, né? Os caras estão cansados ou a gente não é tão ruim assim, né? Mas é engraçado, porque o Porto tem 50 jogos na temporada. O Palmeiras está em meio de temporada, tem 35 já. Então, são muitos jogos para muita gente. Mas eu não acho que eles estão jogando de sacanagem. Como eu falei aqui no começo, talvez tenha sido uma ingenuidade, né? Entraram um pouco no barulho do que se fala de fora do futebol, né? Dos telespectadores, jornalistas. Ah, não, vai chegar, vai ganhar como quiser. E acaba pendendo ali um pouco pro lado da linha tênue entre ingenuidade e soberba, né? Mas eu acho que os caras não entraram de sacanagem. Cansado, pode estar cansado, mas pô, os times brasileiros já estão com quase 40 jogos, então também estão cansados. A gente falou aqui N problemas físicos, né? O Cano voltando e ainda não estando em forma, o Ganso voltando e não estando em forma, o De La Cruz não conseguiu jogar ainda no campeonato. O Pedro tomando forma ainda também, para falar aqui mais dos brasileiros. Então é isso, meu amigo. Eu acho que essa disparidade depende muito de que cenário você olha. Se você olha na visão do europeu, você vai falar, pô, tá super cansado. Mas também quando é no final do ano, você não pode falar que a gente é bagre toda a vida, né? Exatamente. Perfeito. E aí, Álvaro, uma coisa que surgiu muito, né, um ponto que surgiu muito também, e acho que foi até algum técnico, acho que foi o Guardiola, né, que cita que os latino-americanos, quando vão jogar contra os europeus, eles dão a vida, né, é um jogo mais importante, não sei o quê.
E os europeus não, né? Eles olham a gente de cima, né? De cima para baixo. E aí alguém citou que os brasileiros fazem isso com os times dos outros continentes. De novo, eu acho que a gente tem que separar a torcida dos jogadores. Os jogadores em campo são profissionais, mas você acha que nós, torcedores brasileiros, fazemos isso com os outros times? E aí eu trago não só os times do Mundial de outros continentes, como também os times aqui da América do Sul, né? Da Libertadores. Olha, eu acho que assim, nós fazemos exatamente a mesma coisa, no final das contas, né? Você pega um confronto com um time ali da Colômbia, que é tradicional, e no final das contas a gente fala, não, tem que ganhar, pô, do Medellín, tem que ganhar do Atlético Nacional. Por mais que esses times já, por exemplo, o Atlético já venceu a Libertadores, não é um time qualquer, né? Só que eu acho que entra naquela discussão de novo. Eu não acho que seja sacanagem, mas a motivação conta muito. Isso aí que o Guardiola falou é verdade. O brasileiro está enfrentando ali, no seu contexto, né, uma coisa muito diferenciada, enquanto para o europeu, o auge mesmo, né, da temporada em nível de concentração e de dedicação, né, seria na própria Champions League, né. Mas assim, eu acho que como agora vai entrar numa fase decisiva, que muito dinheiro está envolvido e querendo ou não tem prestígio, as coisas vão encaminhar para algo mais natural com aquilo que a gente vê na temporada, né? Mas sim, nós brasileiros, torcedor principalmente, né? Tem muito disso, de querer falar, ah, não, pô, o time brasileiro, com o orçamento que tem a obrigação de ganhar de qualquer time desses aí. E a gente vê várias vezes, né? Times, por exemplo, o Flamengo adora perder pro Palestino. Adora ter jogo difícil com o Palestino. O Palestino é um time médio, pequeno ali do Chile e que dá vida contra o Flamengo nos jogos de competição, né? Quando tem, seja Libertadores ou seja em outro contexto, né? Então acho que cabe a comparação. Mas é isso, acho que o jogador tem que entrar com motivado e agora que tá valendo muito dinheiro e vai ser um título inédito, importante, que todo mundo quer ser o primeiro campeão também. As coisas vão ficar mais interessantes aí. Perfeito. Quer acrescentar algo, Eric, sobre o tema? Não, acho que é muito pelo que o Álvaro falou aí mesmo, meu amigo. Tô de acordo com o relator. Uhum. Isso. E um destaque também que às vezes eu acho que a imprensa, ela peca um pouco nisso, tá? E é muito isso que o Álvaro comentou quando, não o Palestino, né? Mas, por exemplo, quando o Flamengo é eliminado por um Penharol, que aconteceu ano passado, né? Nunca o time da América do Sul, no caso o Penharol, pode ter feito um bom jogo ali, sempre ficam procurando problemas no jogo do Flamengo, em vez de exaltar o jogo do Penharol, né? Eu sinto que isso realmente se inverte no Mundial de Clubes, né? Quando um time, o PSG perdeu para o Botafogo, ao invés de a gente olhar para a grande partida que fez o Botafogo, a gente às vezes, ou a gente nem tanto, né? Mas quem tenta desmerecer a boa partida do Botafogo, fica olhando para o PSG, mas entrou com não sei quem que não era titular, mas os caras não estavam nem aí pro jogo. Isso acontece desde a época do Intercontinental, né, o antigo Mundial também. O pessoal sempre procura desmerecer de alguma forma o feito ali do time brasileiro. E aí eu não sei se vocês têm a mesma opinião que eu, mas eu sinto que a gente aqui na América do Sul, não com esse Mundial, porque para mim ele é uma competição tipo, por si só, né? Mas no antigo eu sinto que a gente via ele quase como uma extensão da Libertadores da América. Era meio que automático, né? A gente ganhava, um time nosso ganhava a Libertadores, você na coletiva já tinha perguntas sobre o Mundial de Clubes. Você já começava ali, ganhou a Libertadores, já ali começava já a, nossa, projetar como é que vai ser contra o jogo contra o europeu, como se fosse uma extensão da Libertadores. E, tipo, você tem o campeão da Libertadores e o campeão da Libertadores que ganhou o Mundial. Enquanto para os europeus, né, a Champions sempre por si só foi uma competição única, né? Não tem o campeão da Champions que ganhou o Mundial, né, para eles. Até porque quando o Mundial acontece para eles, antigamente, né, era assim, eles já estavam jogando a Champions no ano seguinte. Então, assim, o cara já estava preocupado com a outra Champions, né? Diferente da gente. No Libertadores, você joga o Mundial, depois que você vai pensar na Libertadores no ano seguinte. Não sei se vocês compartilham dessa opinião, né? E sinto que isso mudou um pouco também nesse Mundial de agora, né? Eu sinto que esse Mundial de agora, por si só, já é uma competição e mesmo com o grande papel que os brasileiros fizeram até aqui, eu acho que dificilmente um brasileiro vai ser campeão. Eu chuto que teremos um na semi. Eu acho que
teremos alguém na semi, provavelmente Palmeiras ou Botafogo, mas campeão eu acho ainda improvável, até porque no mata-mata, como o Álvaro frisou, né, os caras vão para ganhar, até porque tem bastante dinheiro envolvido. Ah, mas aí também é um jogo só, né, gente? É um jogo só, 90 minutos e, pô, dá pra fazer o impossível ali. Mas sobre esse ponto que você falou, Marcelão, eu acho que é muito por aí mesmo, cara. Quando chegava ali meados de outubro, né, novembro, perdia no Brasileirão. Ah, não, mas já tá com a cabeça no Mundial. Não, pô, outra competição, outro momento, outra. Cumpre o seu papel aqui no brasileiro, né? Os times meio que, se não estivesse ali brigando para ser campeão brasileiro, davam uma largada, né? Vide o Galo ali ano passado, né? Chegou nas finais e o Brasileirão só deu atenção ali depois que perdeu tudo. Aí começou a valorizar a competição de maneira única aqui. Eu concordo muito com a tua linha de raciocínio, meu cara. E aqui para fechar esse tema, eu e o Eric no último episódio a gente comentou um pouco sobre, e a gente agora queria te ouvir um pouco, Álvaro, sobre se você considera que esse Mundial é um sucesso. Até puxando, né, seguindo nesse gancho, né, do, da motivação dos europeus, da valorização dos europeus com competição, né, agora vai começar o mata-mata, a gente vai ver melhor como vai ser isso, né? Mas se você acha que o Mundial é um sucesso, lembrando que esse Mundial de agora foi meio que bancado pela Arábia Saudita, para quem não sabe, né? Ele quase não estava saindo do papel, a Arábia Saudita foi lá, enfiou o dinheiro, comprou os direitos de transmissão, deu para a DAZN está transmitindo de graça na Europa. No Brasil não, no Brasil a Globo e a Casa TV compraram os direitos, né? Até porque aqui tem um apelo grande à transmissão. Na Europa, os jogos estão passando em TV aberta, e coisa que nem é comum lá, né? Os principais times não jogam em TV aberta na Europa. Aí queria sua opinião, se você acha que é um sucesso mundial, se você aposta que teremos outros daqui para frente. É um pouco complicado falar que é sucesso, porque para nós, latino-americanos no geral, sem dúvida alguma é um sucesso, principalmente porque a gente está vendo os nossos clubes ganhando jogos assim que em outros cenários seriam muito difíceis, né? E infelizmente, né, toda a competição, toda a questão aí de entretenimento, que é o futebol faz parte, depende do dinheiro, né? Depende de como essa competição vai ser televisionada, né? Os direitos de transmissão, como eles vão ser negociados, se vai ter interesse de patrocinadores, né? Fortes aí. O modelo de TV aberta não deve funcionar nas próximas edições, né? Acho que eles estão dando um piloto ali, né? Pra ver funcionar, ver se engaja a mesma população. E aí ver nível de audiência, nível de engajamento em rede social. Eu acho que é uma incógnita muito alta, tá? Não sei, assim, a premiação é um dinheiro absurdo, né? Que é uma premiação talvez similar ali à da Liga dos Campeões da Europa. E isso engaja os times europeus, mas eu acho que tem que ter muito mais, né? Acho que os torcedores, talvez, dos outros continentes, né? Principalmente o europeu, precisam estar engajados ali para conseguir ter um valor, né, financeiro interessante para quem topar fazer o patrocínio, né? Porque a Copa do Mundo é um sucesso absoluto. Porque todo mundo no mundo quer ver a Copa do Mundo, né? Agora, eu não sei nessa competição, né? A nível europeu, principalmente. Mas se tiver um mercado suficiente, seja na Ásia, seja ali na América do Norte, aqui na América Latina, sem sombra de dúvidas, é um mercado muito atraente. Acho que se a competição fosse no Brasil, seria um negócio completamente diferente em relação a estádio, a público. Todo mundo tá maluco vendo o jogo do Mamelodi, vendo o jogo de qualquer time que seja. E, enfim, né? Eu acho que mais uma edição deve ter. Acho que isso, sem sombra de dúvidas, vai acontecer. Mas tem que ter retorno financeiro a nível comercial, porque senão não tem sustentação, né? Senão a FIFA não vai ficar dando dinheiro de graça aí para os clubes só para ter uma competição que vai meio que ser um prestígio extra, né? A FIFA não quer isso, a FIFA quer dinheiro, né? A FIFA, mais que ninguém aí, é uma instituição que gosta bastante do negócio. Perfeito. Vamos ver se o torcedor europeu vai engajar, né? Vai engajar, né? Vai valorizar essa competição, né? Provavelmente, às vezes tendo um time europeu ganhando, né? E, E aí vamos ver como vai ser no futuro os próximos mundiais. Algum complemento, Eric? Cara, eu acho que talvez uma redistribuição aqui das vagas tornasse a competição um pouco mais atrativa, né? Porque fica. Tem muitos europeus, né? E aí meio que fica aquele clubinho, ah, não.
A partir das eliminatórias ali, a gente vê como é que faz. E aí acaba que os caras levam um pouco na impressão, né? A fase de grupos ali nas coxas e acontece o que aconteceu aqui com o Porto e com o Atlético de Madrid. Mas eu acho que o Álvaro foi certeiro aqui no complemento dele, cara. E aquilo, né? Tem as regras de ranking e tudo mais, mas todo mundo queria que o Barcelona estivesse, né? Todo mundo queria que o Manchester United. O Manchester United é um clube que tem uma vazão enorme na Ásia, né? A Índia, na China. Teria um público enorme querendo assistir esses jogos, né? Principalmente se fosse um Manchester United contra o time japonês, por exemplo, né? Contra um time ali do Sudeste Asiático. Então, talvez seja o caso de revisar realmente os critérios ali de entrada, né? Porque assim, a gente pega os clubes como o Red Bull Salzburg, né? Que, pô, tudo bem, tem seu direito de participação ali, mas qual que é o engajamento que ele vai gerar, né? Enfim, é justo pelo ranking, né? Pela forma que foi estruturado, mas talvez a FIFA venha a revisar, né? Como é que os entrantes podem se organizar. Se der mais vaga para os sul-americanos, eu acho que vai ser um engajamento muito maior aqui também, né? Tem mais times aí mais apaixonados, né? Principalmente brasileiros. Então, os times que ficaram de fora nesse momento, então, se coçando bastante, né? Queria estar ali participando, enfrentando os times, principalmente os mais famosos. Cara, imagina uma LDU no lugar de um Porto. Tá maluco. O LDU, tem muito time muito legal aqui na América do Sul, né? Sim. Mesmo os uruguaios, né? Peñarol, Nacional, pô, clubes extremamente tradicionais. Seria muito mais legal do que um Salzburg, um Porto ali que teve um desempenho legal. Acho que, inclusive, os times norte-americanos também, acho que foram muitos, né? Muitos norte-americanos ali que realmente não agregaram tanto, né? Só o Messi, por ser o Messi, que estava ali o Inter de Miami, que conseguiu classificação. Os times mexicanos são bem mais legais também, tem muito mais competitividade. Mas enfim, né? Acho que é papo para depois. E a gente já vai falar de Mundial por aqui, né? Voltamos ao fim da competição, a gente pode falar mais sobre esses assuntos. Bom, caminhando agora para o encerramento, né? Vamos para algumas curtinhas aqui. Hernan Crespo anunciado, Eric. Meu amigo. O homem chegou aí no meio da bagunça, né? Uma saída extremamente conturbada aqui naquele penúltimo episódio que a gente comentou sobre o dinizismo ali no Morumbi, né? O homem foi anunciado, é meio cômico falar isso, mas o São Paulo ainda deve ele da primeira passagem. Os mesmos caras que demitiram ele na primeira passagem recontrataram ele aqui com aquele papo todo demagogo de se você for uma boa pessoa você volta e tudo mais. Mas ele já deu algumas cartadas ali bem mais mamaduras, né? Falando que o trabalho foi interrompido de maneira muito precoce, né? Que agora já é um treinador melhor, tudo mais. Vamos ver, São Paulo tentando cumprir a cartilha do rebaixamento aí, mas vamos torcer para que não se concretize, cara. A cartilha do rebaixamento é cruel. É. Ainda em São Paulo, Álvaro, o Corinthians, cara, não para de pipocar a notícia do Corinthians devendo dinheiro pros outros, cara. Nosso Corinthians, né? Nossa, cara. Infelizmente, nossa, ninguém aqui é torcedor do Corinthians, né? Mas ó, tem essa questão, né? Acho que o ambiente político gera muita notícia, engaja, né? Para os times que estão no Mundial, é um cenário paralelo, né? A gente sempre tem alguma novidade muito quente, né? Dia a dia você pode abrir a página do Globo Esporte ali e ver, né, as notícias interessantes do Corinthians, né? Mais recente, pelo menos, compartilhado, né? O Igor Coronado pedindo a rescisão, a questão do Memphis também, né? Que tem dívida ali, o Corinthians devendo direitos de imagem, desde a premiação ali também do Campeonato Paulista. Eu acho que ainda tem bastante coisa para acontecer pela frente ainda. O ano é muito longo, né? Ainda vamos entrar agora no segundo semestre e o Corinthians no ritmo que tá, a gente vai ter muita coisa para debater aí em breve. É isso. E agora, Álvaro, deixa espaço para suas considerações finais. E acho que vamos lá, né? Nas próximas semanas aí vamos ver o resultado, né? Das primeira eliminatória aí do Mundial de Clubes, torcer para os nossos brasileiros, mais para o Flamengo, claro. E o mercado da bola também segue quente, né? O Liverpool bagunçando bastante, trazendo aí, oficializando o Wirtz, trazendo o Kerkez, já tinha contratado o Mamardashvili, goleiro lá, georgiano, né? Do Valência na temporada anterior, mas vai chegar agora.
Outras contratações importantes, né? Tipo o Luka Modric no Milan, na reformulação do Milan, que tá vendendo todo mundo também. O Hernandes indo para a Arábia Saudita, mais um indo para o futebol árabe ganhar bastante dinheiro. E aqui, né, na América do Sul, nosso Paredes indo para o Boca Juniors. O reforço, acho que o Paredes já mostrou algum valor na Europa, principalmente no futebol italiano. Mas um reforço interessante para a Libertadores, né? O Boca não tá participando, foi eliminado, desculpa, mas futebol sul-americano no geral. Eu gostei da contratação do Paredes também. Eu gosto quando um argentino volta para casa, né? Eu não lembro se ele citou aqui o Di Maria no Rosário Central também, achei bem legal. Vem O... voltando, os mundial. Contratações legais, legais. Vamos ver o mercado, né? Que agora aí, a janela abrindo de vez, acho que os brasileiros vão ter que investir muito. É até um assunto que eu gostaria de comentar nos próximos programas, se esse mundial não vai gerar uma inflação no futebol nacional. Acho que a gente pode discutir que tem potencial para tal. Mas enfim, fica para a próxima. Gostei do tema. Fica para a próxima. Gostei. Agora, considerações finais, Eric. Boa. Primeiro, pô, agradecer mais uma vez aqui a companhia de todos e você que está aí nos escutando até agora. Considerações finais, galera. Agora estamos do Spotify também, multiplataformas. Então, caso você não consiga assistir pelo YouTube, fique à vontade para nos seguir e compartilhar aí esses momentos, essas resenhas com nós ali no Spotify. E para finalizar as considerações finais, o meu querido presidente do meu clube, Júlio Casares, doou também mais um jogador ali para o futebol russo. Duas paçoca e um quindim por Matheus Alves, um dos melhores meias que apareceram ali nos últimos anos em Cotia. Não é uma transferência bombástica, como o Álvaro colocou aqui, mas gostaria de pontuar aqui só o meu protesto. Justo, justíssimo. Pode voltar nela qualquer dia. Perfeito. Bom, muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. Se gostou do conteúdo, deixa o like, siga, ative as notificações, deixe os comentários, vamos trocar aquela ideia. No mais é isso, meus amigos. Aquele abraço. Bom, gente, até a próxima. Valeu!